Oi pessoal, tudo bem? Esses dias eu fiquei sem gravar vídeo, então eu já começo o vídeo pedindo desculpas. Fiquei uma semaninha e pouco sem gravar vídeos. Eu tô na correria do casamento, então eu contei pra vocês que eu vou me casar, então eu comecei já aí na 25 de março, já fui em vários lugares pesquisar caixinhas, convites de padrinho, um monte de coisa assim. Então eu tô bem na correria mesmo, então por isso que ficou meio impossível de gravar vídeo. Mas os posts no blog estão rolando normalmente, então não deixem de conferir o blog lá que sempre eu consigo escrever algum post. Ou até 2, 3 se eu consigo. Quando tá muito corrido mesmo, às vezes os posts acabam rolando só na parte da noite. Mas agora nesse começo tá bem complicado porque eu tô pesquisando muita coisa ao mesmo tempo, então eu tô pesquisando fotógrafo, convites, várias coisas, lembrancinha, um monte de coisa assim, então fica tenso mesmo. E além de tudo, ainda foi a cirurgia do Alvin, aliás, 3 cirurgias que ele fez essa semana, então quem me acompanha no Instagram já até viu a fotinha dele lá com a roupinha e tudo, então tá bem complicado, porque a gente tem que ficar de olho nele, pra ele não fazer movimentos bruscos e tal, porque senão estoura os pontos e aí é bem complicado, então pra um cachorrinho que tá acostumado a correr pra caramba, então a gente tem que ficar de olho nele. E pra quem ficou curioso em saber, ele fez cirurgia de castração e algumas cirurgias de nascença mesmo, que ele tinha uns probleminhas de hérnia no umbigo, né, que fica no cordão umbilical. Então é tranquilo, assim, foi super tranquilo, graças a Deus. Mas ele já tá bem, agora tá se recuperando, então por isso que eu acabei ficando um pouquinho longe de gravar vídeos pra vocês. Mas eu espero que em breve tudo se normalize. Então hoje eu estou aqui, consegui um tempinho, minha mãe tá com o Alvin agora cuidando dele, então eu vim aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como tudo começou, atendendo ao pedido de uma leitora, que foi a Júlia, que deixou lá no blog esse comentário, perguntando se tinha algum post onde eu contava como tudo começou, como que a gente se organizou pra juntar dinheiro, como que a gente tomou a decisão por financiar o apartamento e tal. Então eu vou contar nesse vídeo hoje pra vocês e eu espero que essas dicas sejam aproveitadas por vocês de alguma forma. E é isso, então, vamos lá! Bom, então eu vou começar contando realmente como tudo começou. E foi assim, a gente namorava há 3 anos e a gente começou a comentar sobre a gente podia comprar algum apartamento e tal, né, alguma coisa. Só que realmente a gente não tinha assim nada guardado. Tinha assim um pouco que a gente sempre guardava, mas uma poupança normal, assim, nada com o objetivo de comprar um imóvel. Então a gente começou a conversar sobre isso, mas ficou naquela assim, tipo, vamos juntando dinheiro, na hora que der a gente compra. E assim, a gente tentava guardar ao máximo, assim, tudo que sobrasse do nosso salário. Então, como a gente não pagava aluguel, né, porque a gente mora com nossos pais e tudo, então tinha essa folga pra gente guardar um pouco do nosso salário. É lógico que eu já tinha gastos, eu já tinha carro, ele já tinha carro também, então carro dá muito gasto, então tinha muita coisa pra fazer e tal, mas mesmo assim, pagando cursos e outras coisas e tal, a gente conseguia juntar uma parte do nosso dinheiro pro apartamento, né, que seria no futuro. E aí a gente acabou se privando de várias coisas, tipo, eu queria fazer minha pós-graduação, mas acabei não fazendo, queria fazer meu intercâmbio, acabei não fazendo, o meu noivo vendeu o carro dele na hora que a gente foi dar entrada no apartamento, então tudo pra gente juntar o máximo que a gente podia pra dar entrada no apartamento. Aí a gente começou a tipo, pagar as parcelas mínimas, então quando deu 4 anos de namoro, passou 4 anos de namoro, 2 meses depois a gente fechou o contrato do apartamento na planta. E aí depois de fechar o contrato a gente começou a pagar as parcelas mínimas pra construtora. Era um valor assim, tipo, comparado ao que a gente tava juntando, era um valor bem pequeno, então foi bem tranquilo pra pagar, ainda mais que a gente dividia entre os dois, então ficava bem tranquilo pra pagar. E então, já que esse valor reduziu nessas parcelinhas, então o que sobrava a gente juntava também, a gente não tipo, falou assim, não, agora que a gente já deu a entrada e estamos pagando as parcelas mínimas, vamos então esbanjar. Não, a gente não fez isso, a gente continuou guardando dinheiro. E aí com esse dinheiro que a gente foi juntando, que sobrava, né, além da parcela que a gente pagava, eu fui vendo que assim, o INCC variava,
Pra quem não sabe sobre INCC, que é Índice Nacional da Construção Civil, tem aqui no canal um vídeo que eu falo sobre isso, explico melhor sobre isso, então só dá uma busca aqui, ou então vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem. E aí, quando eu via que esse índice ia aumentar, ou que estava perto do dissídio, que eu sabia que ia aumentar drasticamente, o que eu fazia? Eu falava com meu noivo e tal, a gente juntava dinheiro, pegava aquele valor X que a gente tinha guardado e amortizava. Então a gente começou a fazer isso e a gente viu que começou a dar certo, assim, de economizar mais ainda e pagar menos juros. Então a gente foi, ao longo desses quase 3 anos, né, quase 3 anos, né, de construção do apartamento, a gente foi pagando dessa forma. Então a gente pagava as parcelas mínimas, chegava no momento a gente pegava um valor tipo bem maior e amortizava. Então com isso a nossa dívida final, lá no final, foi diminuindo. Então os juros em cima daquele saldo final foram bem menores do que se a gente estivesse só pagando as parcelas mínimas e deixando tudo lá pra frente. Aí na hora de financiar ia ficar tipo uma bola de neve e a gente não ia conseguir ter nem renda suficiente para financiar e nem ia conseguir dar conta. Então a gente foi fazendo dessa forma, aí ficou tudo bem mais tranquilo. E enquanto isso, além da gente ter amortizado e tudo, um monte de coisa, inclusive na hora das chaves também, que a gente conseguiu dar uma grana assim a mais, a gente também foi juntando um pouquinho a mais. Todo mês que a gente guardava na poupança, separava aquele valor pra reforma. Então, porque a gente já sabia que, tipo, ia entregar o apartamento zerado, não ia ter nada dentro, não ia ter móveis, não ia ter piso, não ia ter nada. Então a gente falou assim, como que a gente vai morar num lugar, tipo, tudo bem, vai lá, junta o máximo de dinheiro, dá tudo pra construtora e, tipo, e aí? Depois? Não vai ter dinheiro pra reformar. Então, aí a gente teve que saber dividir tudo certinho, tipo, um valor que a gente achava que ia dar pra reformar. E esse valor da reforma, na verdade, lógico que sempre falta, né? Então eu já até contei aqui no canal que tem várias surpresas que aparecem no meio do caminho e tudo. Então a gente acabou parcelando algumas coisas na reforma, porém a gente sempre dava prioridade pra aqueles pagamentos que, assim, tipo, sabe quando a pessoa fala assim, o valor é à vista, mas a gente parcela em 3 vezes. O valor dá pra fazer tanto, mas a gente deixa parcelar em 4 vezes esse valor que é à vista. Então, assim, a gente sempre tentava, de uma forma ou de outra, não pegar juros nessas parcelas de reforma. Claro que se a gente não tivesse juntado toda essa grana antes, a gente ia ter que fazer aquele cartão Construcar, esses cartões assim que você pode parcelar a reforma, tudo, mas aí tem muitos juros e você fica a vida inteira pagando e tal. E eu tenho pânico de juros, eu sempre fui assim, eu não consigo ficar parcelando as coisas durante muito tempo, eu fico muito nervosa de saber que eu tenho que pagar todo mês aquele valor e parece que é um dinheiro que vai e que você nem vê, tipo, então eu prefiro juntar o dinheiro, assim, o máximo que eu consigo e o máximo de coisa pagar à vista. Lógico que imóvel não tem como você, tipo, comprar e pagar à vista na planta, a não ser que, né, se eu fosse rica e tal, eu já tinha pago à vista lá na planta e tudo, e só, né, esperado ficar pronto, aí seria muito bom. Então essa parte de financiar, de tomar decisão foi assim, como eu falei, a gente ficou assim durante muito tempo, então desde que a gente fez 4 anos de namoro, que a gente comprou o apartamento, que a gente assinou realmente o contrato, até agora, né, que a gente tá com 7 anos de namoro, daqui a pouco a gente vai fazer 8 em setembro, então é muito tempo. Eu sei que tem casais que não aguentam esperar e tudo mais. E pra quem me pergunta sempre como que eu criei o blog, como eu tive essa ideia de criar o blog, foi bem no mês que eu fechei o contrato do apartamento na planta. Então no mês que a gente assinou, passou uma semana depois, eu já tinha criado o blog. E por que eu criei o blog? Porque eu fiquei tão ansiosa, porque eu visitei o decorado, eu fiquei, tipo, olhando tudo que tinha lá, e aí eu comecei a imaginar, pensei, eu podia fazer isso aqui, eu podia mudar esse cômodo, eu podia fazer uma parede aqui, não sei o que, e aí eu fiquei tão ansiosa, e eu falei, gente, eu preciso divulgar isso, eu preciso compartilhar isso de alguma forma, sei lá, eu preciso receber dicas e tal. Aí eu falei, vamos montar um blog, quem sabe tem mais gente na internet que também tá passando por isso e tal. Nos primeiros posts lá no começo do blog, tipo, eu começo a falar, e se eu fizesse uma cozinha americana, se eu invertesse a pia de lugar, então assim,
eu tinha umas ideias na cabeça assim que depois na prática eu vi que era inviável, né, em questão de orçamento e também em questão de hidráulica, um monte de coisa assim. Então foram assim umas dúvidas que começaram a surgir na minha cabeça e tal, e eu resolvi compartilhar na internet sem o menor propósito, assim. Quer dizer, o propósito era compartilhar e receber informações, tipo troca de experiências assim no blog. E aí eu comecei a encontrar muita gente que também tava passando por essa fase de comprar um apartamento na planta, que também tava com problemas de não saber o que era INCC, tipo, descobrir várias coisas que os corretores de imóveis escondiam na época e tal. Aliás, muitos fazem isso ainda, mas tudo bem, né? E aí eu resolvi compartilhar essas dicas mesmo, falar mesmo o que eu encontrei, o que eu descobri sobre desde INCC até parte de registro de imóvel, um monte de coisa assim mais burocrática que eu fui aprendendo. E aí eu montei o blog com esse propósito mesmo, assim, de compartilhar o que eu sabia e também de receber informações de quem estava passando por isso, quem já tinha passado. Então foi isso, aí eu comecei o blog, tipo, como um hobby mesmo, escrevia o que eu tava achando no momento, que eu queria, os meus sonhos com o apartamento e tal. E aí depois eu fui introduzindo outros assuntos que eu gostava, falando sobre coisas pessoais também, falava sobre livros, música, então eu fui colocando vários assuntos assim pessoais meus. Então realmente é um blog pessoal, assim, então eu considero meu blog um blog pessoal, que todo mundo, assim, quem tem blogs nesse estilo fala que chama blog de lifestyle, né, que é estilo de vida. Mas o que eu mais gosto de falar lá no blog, que vocês sabem, é assuntos relacionados à decoração, a parte, né, de casa, apartamento e tal. Mas eu falo um pouco de tudo que eu gosto lá, então tem muitas coisas que eu gosto também, até de produtos de beleza que eu uso, coisas pessoais mesmo, assim, que eu gosto de compartilhar. Então realmente meu blog foi montado assim com o intuito de compartilhar as coisas que eu gosto com vocês, que eu tenho assim aprendido. E é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi contando como tudo começou, né, a história do blog e tal. E é isso, então a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Se vocês gostaram, é só dar um joinha aqui embaixo e se inscrever se você ainda não é inscrito, se você acabou de chegar aqui no canal. E a gente se vê então lá no próximo vídeo. Um beijo e até mais!